Fala galera que me ouve e me vê aqui no canal Ademir 1976. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre equilíbrio iônico de ácidos e bases. Especificamente hoje resolução de alguns exercícios, os dois últimos assim um pouquinho mais trabalhosos para vocês se ligarem nesse conteúdo. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na webcam. My Logitech 925. Ok? Cheio de boleiragem, ok? Vamos então aqui, ó, alguns exercícios agora um pouquinho, dois básicos ali para começar a esquentar um pouquinho a máquina e depois um terceiro e um quarto um pouquinho mais trabalhados em relação a equilíbrio iônico de ácidos e bases. Caderno de atividades, página 16. Vamos começar de leve aqui então. O equilíbrio iônico é um caso particular de equilíbrio químico em que uma substância, ao ser adicionada à água, produz íons. Por isso que é equilíbrio iônico. Para o ácido e a base indicados a seguir, represente a ionização e a dissociação iônica e escreva a equação de equilíbrio. Primeiro para o ácido carbônico, tá? Então, olha só, o ácido carbônico, os ácidos, eles sofrem ionização, já que eles não são compostos iônicos. Os ácidos são compostos covalentes, por isso que a água causa neles ionização. Então, é para representar a ionização e escrever a equação da constante de equilíbrio. Pois bem, vamos escrever ali então, ácido carbônico H2, é um diácido, CO3. Vamos colocar em equilíbrio, vamos colocar então aqui a água, eu quero indicar apenas que a água é o meio necessário para a ionização do ácido, estou colocando em cima da seta, tá? Eu vou fazer aqui, então eu tenho 2Hs, eu faço o que então? 2H+, mais CO3, se aqui eu tenho 2 mais, eu preciso de 2 menos. Como isso tudo foi colocado em água, você bota um aquoso aqui, e você bota um aquoso aqui, e você bota um aquoso aqui. Você acabou de escrever a reação de ionização para o ácido carbônico. E ele quer agora que monte, então, a constante de equilíbrio químico. Como ele é um ácido, eu vou escrever, então, o quê? Ka. Se fosse uma base, Kb. Vai ser igual o quê? Faz a retinha, produto, nesse caso é H+, elevado ao quadrado, vezes CO3, 2 menos, elevado a 1. A parte ionizada do ácido sobre a parte não ionizada, H2CO3. Fizemos ali então o quê? Fizemos a constante a reação de ionização e a constante de equilíbrio químico para o ácido. E para essa base aqui, o hidróxido de amônio, eu vou escrever a base aqui, então NH4OH. Vamos colocá-la em água, então vamos deixá-la aquosa. Já que o assunto é equilíbrio químico, eu tenho que fazer uma setinha dupla, porque equilíbrio químico só acontece em reações reversíveis. O que a água vai fazer? Aqui, como ela é uma base, a água vai fazer o que então? Uma dissociação. Tranquilo? O que a água faz? Ela vai separar. Vai separar quem? O NH4+, que está dissolvido na água, mais o OH-, que também está dissolvido na água. Tranquilo? Se o primeiro era Ka, porque era um ácido, o segundo vai ser o quê? Kb, porque é uma base. Como é que eu faço aqui, então? Olha lá. Produto, no caso são os íons, o quê? NH4+, vezes OH-. A parte ionizada, que é o produto, sobre a parte não ionizada, que é o reagente. Show de bola? Só para revisar, então, essa constante de ionização para os ácidos, Ka, e para as bases, Kb.
Caderno de atividades, página 16, exercício número 10. Analisando as constantes de ionização dos monoácidos a uma dada temperatura, coloque os ácidos em ordem crescente de força. Então, eu quero do mais fraco até o mais forte. Quero em ordem crescente. Vamos lá. Qual que é o mais fraco? O mais fraco é o que tiver o maior expoente negativo. Nesse caso é o 10 na menos 5, que é o ácido HC. Então, eu vou ter o HC, que é mais fraco do que quem? 10 na menos 4, do que o HB, que é mais fraco do que o HA, que é 10 na menos 2. Então, para que serve a constante de ionização para o ácido? É para indicar a força dele, o quanto se ionizou em relação ao total não ionizado. Tranquilo? Os próximos 2 exercícios eu vou desaparecer aqui embaixo para que eu deixe a tela específica para vocês acompanharem a resolução dos próximos 2 exercícios, que são um pouquinho mais delicados e trabalhados. Beijo, um abraço, fiquem só com a minha voz. Caderno de atividades, página 17. Determine, respectivamente, ele quer calcular o quê? Deixa eu marcar aqui para a gente não se perder. Ele quer calcular o pH e a constante de ionização, o KI, para uma solução aquosa de um ácido. Então, se ele é um ácido, ele quer calcular, então, quem? O Ka, de um ácido monocarboxílico. Vocês ainda estão no segundo ano, não viram isso, tá? Monocarboxílico é um ácido que tem apenas uma carboxila. Mas vocês vão comparar ele como se fosse um HX. Na verdade, ele é assim, né? Ó, ele é um ácido do tipo, deixa eu botar aqui, COOH. Ou simplesmente, deixa eu botar aqui, RCOOH. Isso aqui é uma carboxila, pessoal. É o grupo que aparece nos ácidos orgânicos. Gravem só isso, que desse grupo aqui, ó, ele vai liberar esse hidrogênio. Então, na verdade, um ácido monocarboxílio é um monoácido de concentração 0,01 mol por litro. Então, eu vou fazer aqui, ó, para facilitar, eu vou transformar esse ácido, que vocês ainda não estão familiarizados com a resolução, com a visualização, num ácido monoprótico, nesse aqui, tá? Eu poderia ter botado aqui COOH. Então, vamos lá. Esse é o ácido que vai se ionizar em H+, e X-. Fechou? A concentração desse ácido aqui é 0,01 mol por litro, que é o 0,01 m que está aqui, tá? Quem não lembra, esse m lá do comecinho do segundo ano é concentração em mol por litro, a 25 graus Celsius, que está 20% ionizado. Então, vamos aqui para baixo. É 0,01 mol por litro. Esse ácido eu tenho 20% dele o quê? Ionizado, e consequentemente eu vou ter 80% não ionizado. Vamos, primeira coisa a fazer aqui, quanto que é 20% de 0,01? Eu vou pegar o 0,01 e multiplicar por 0,2, que é 20%. Eu vou encontrar aqui, então, 0,002 mols por litro. Isso é o quanto vai estar ionizado. Consequentemente, não vai estar ionizado 0,08 mols por litro. Se você somar esse número com esse número, você vai ter esse número que era a concentração inicial. Então, 20% ficou em H+ e X-. E 80% continuou na forma HX, na forma não ionizada.
Tranquilo? Então, ele quer saber primeiro o pH. Então, olha só. Então, eu vou ter aqui, ó, HX em equilíbrio com H+, mais X-. Então, eu sei que a quantidade não ionizada é a quantidade ionizada é 0,02. Então, esses 0,02 vão originar 0,02 mols de H+, mais 0,02 mols por litro de um ânion qualquer. Fechou? Então, a primeira coisa que vamos fazer é calcular o pH. O pH é o potencial hidrogênio iônico, tá aqui, ó. É o quanto de H+ foi liberado. Vamos fazer direto com um macete, tá? Lembrando que matematicamente o pH corresponde a menos o logaritmo da concentração de H+. Mas eu já lhe ensinei a calcular em aulas anteriores que você vai simplesmente contar o número de casas após a vírgula, 1, 2, 3. Você vai fazer 3 menos o logaritmo do número que encerra aqui. Nesse caso é 2. E ele me disse que o log de 2 vale quanto? 0,3 menos o log de 2. Então, vai ser 3 menos 0,3, que vai dar o quê? 2,7. Esse aqui é o pH. Então, eu já vou descartar a letra A, a letra C e a letra E. A outra coisa que ele quer que eu calcule para vocês aqui é o Ka. O Ka vai ser igual ao quê? Concentração de H+ vezes concentração de X- sobre a concentração de HX. Vamos lá em cima. Quanto que ionizou? 20% de 0,01. Está quanto? 0,002, que é o H+, vezes 0,002, que é o X-, sobre a parte que não ionizou, que é 80% de 0,01, que vai dar 0,008. Eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter 2 vezes 2, eu vou ter 4 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, na menos 6, sobre 8 vezes 10 na menos 3. Corta o 4 com o 8, vai dar 0,5, que é 1/2, vezes 10. O menos 3 inverte para virar mais 3. Menos 6 mais 3 vai dar quanto? Menos 3. Isso vai dar o que, então? 5 vezes 10 na menos 4. Fechou? Resposta certa, letra D. Um exercício bem mais trabalhado e um pouco mais complicado em relação ao que a gente tem feito usualmente. Vamos encerrar essa aulinha, pessoal, com o próximo exercício e o último. Caderno de atividades, página 18. Considere a concentração de uma solução. Está aqui, pessoal, olha o ácido acético, tá? Que é um ácido carboxílico. Eu vou só antecipar para vocês um negocinho. Ele está aqui, ó. CH3. Esse ácido é assim, ó. Ele é C, dupla O, e já vou fazer de propósito o H verdinho, porque é esse o H que vai ser liberado quando ele é colocado em água. Então, olha só, eu vou colocar aqui a setinha dupla. Então, eu vou ter o que quando esse ácido é colocado em água? Eu vou ter a ionização dele. CH3, dupla O menos, mais H+. Está aqui, ó. Por isso que ele é um ácido. Porque ele libera H+, quando ele é colocado em solução aquosa, quando ele é colocado em água. Esse ácido apresenta um alfa, um grau de ionização de 3%. Então, ele é um ácido fraco. Abaixo de 5% é um ácido fraco. Né? Então, esse ácido acético, ele tem concentração 0,6 mols por litro. A gente já viu que 3% se ioniza e 97% não se ioniza. 3% se ioniza, ou seja, libera H+, e 97%
não ioniza, ou seja, continua nessa forma inicial sem ser ionizada. A concentração de H+, letra A, vamos para cá então. A concentração de H+, é 0,18 mol por litro. Vamos ver, qual é a concentração do ácido? É 0,6 mol por litro. Quanto que se ioniza? 3% disso aqui. Então, 3% é multiplicar por 0,03. Isso é 3%, né? Se você fizer 3 por 100, você vai encontrar o número 0,03. Então, quanto que é 3% de 0,6? 3 vezes 6 dá 18. Eu tenho aqui 1, 2, 3 casas após a vírgula, então eu vou ter 0,018 mol por litro e não 0,18. A concentração de H+ é proveniente de duas etapas. Quantos H+ esse ácido libera? Quantos? Ele libera 1 mol de H+ por mol de ácido. Então, se ele é um monoácido, a sua ionização ocorre em uma etapa e não em duas. O valor do ânion acetato é 3 vezes maior que do cátion hidrogênio. Pessoal, olha para a equaçãozinha aqui. Olha para cá. Para cada 1 H+ que eu liberar, eu libero a mesma concentração de CH3COO-. Ou seja, a relação deles é de 1 para 1, nada de 3 para 1, tá? A constante de ionização é de aproximadamente 5,5 vezes 10 na menos 4. Vamos fazer. Olha lá. A constante de ionização ácida é igual ao quê? A concentração de CH3COO- vezes a concentração de H+ sobre a concentração de CH3COOH. A parte ionizada corresponde a 3%. A parte não ionizada corresponde a 97%. A gente já viu, né? Quanto que é 3% de 0,06? É 0,018. Tanto de CH3COO- quanto de H+, que é 0,018, sobre a parte não ionizada. Quanto que é 97% de 0,6? Deixa eu fazer aqui no cantinho. 0,6 vezes 0,97. Esse 0,97 é 97%. 0,6 vezes 0,6 vezes 0,97 igual 0,582. É esse número que vem aqui para baixo, 0,582. 0,018 vezes 0,018 igual 0,00324, dividido por 0,582. A minha resposta aqui deu 0,1235567. O famoso 5,56 vezes 10, 123 na menos 4. A constante de ionização é aproximadamente 5,5 vezes 10 na menos 4. Foi esse valor que nós encontramos. Galera, beijo para vocês, obrigado pela atenção. Estamos juntos sempre, até a próxima videoaula com o professor Ademir Manuel Furtado Filho. Fui! Fica aqui o link, então, para o nosso conteúdo prioritário do segundo ano do ensino médio. Grande abraço, galera. Até o próximo encontro.